Fala galera, tranquilo, beleza? Meu nome é Felipe Labrada e hoje eu vou falar sobre o jogo entre São Paulo e Palmeiras, qual o Palmeiras ganhou por 1 a 0 com o gol do Rony no Morumbi. Mesmo com a derrota, o São Paulo segue na liderança do grupo do Paulistão com 17 pontos, logo atrás do São Bernardo com 15, 2 a menos que o São Paulo, mesmo número de jogos. E a Ferroviária em terceira, um time que não está se classificando para a próxima fase do Paulistão, tem 10, 7 a menos que o São Paulo, porém com jogo a menos. Matematicamente, o São Paulo ainda não está classificado, mas está muito próximo disso, faltam apenas 2 rodadas para o São Paulo. E uma é contra o Mirassol e outra contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Morumbi. Contra o Mirassol é um jogo fora de casa. Bom, somente para avisar, eu vou fazer de uma maneira um pouco diferente a próxima parte. Geralmente eu falo sobre a forma estrutural do São Paulo, a formação do time, mas eu vou deixar isso por último e vou falar sobre os pontos, destaques sobre o jogo antes. Como primeiro ponto, eu trago um recorte sobre o início do jogo, onde a posse de bola se concentra muito mais sob domínio do Palmeiras. O São Paulo adota uma estratégia de marcar em um bloco médio barra baixo. Acredito que o São Paulo adota essa estratégia para tentar deixar o Palmeiras desconfortável, porque não é dessa maneira que o Palmeiras mais joga. O Palmeiras geralmente joga ocupando os espaços lá atrás, marcando em um bloco médio barra baixo e tentando um contra-ataque. Então acredito que o São Paulo adota essa ideia para tentar inibir a construção do Palmeiras, a criação, trazer essa dificuldade, mas isso não dá certo. O São Paulo marca ali no bloco médio barra baixo, como eu já falei, faz uma marcação zonal que tenta impedir a entrada da bola dentro do bloco do São Paulo, mas não é efetiva. O São Paulo não consegue fazer isso bem e impedir que o Palmeiras progrida, consiga entrar dentro do bloco e produza, consequentemente, oportunidades de gol. E o Palmeiras, no primeiro tempo, ali nos 10 primeiros minutos, 15 primeiros minutos, consegue produzir. O Palmeiras tem 4 finalizações, domina totalmente o São Paulo, inclusive. O São Paulo não consegue nem sair em contra-ataque. Aqui trazer as estatísticas. A posse de bola se concentra 82% do tempo sob domínio do Palmeiras, bastante coisa. E o Palmeiras consegue finalizar 4 vezes. Uma é a do gol. Tem outra na trave, tem uma do Veiga na entrada da área também, que é uma que acerta a cabeça do Diego. Então o Palmeiras conseguia produzir e o São Paulo não conseguia inibir o ataque do Palmeiras, apesar de ter o foco nisso no início do jogo, em tentar travar o Palmeiras, podemos falar assim, e fazer com que o Palmeiras tenha uma posse de bola morta, uma posse de bola falsa, podemos falar. Sobre que a bola fica concentrada sob domínio dos zagueiros e eles tentando encontrar opções, linhas de passe dentro do bloco do São Paulo. E o São Paulo não conseguia inibir isso e o Palmeiras conseguia encontrar esses espaços para gerar as oportunidades. Pode-se fazer uma relação até com o jogo entre São Paulo e Corinthians, onde o São Paulo também adotou uma postura no primeiro tempo de marcar em um bloco médio barra baixo, de uma maneira zonal. E o São Paulo acabou cedendo espaços para o Corinthians e permitiu que o Corinthians produzisse chances, assim como o Palmeiras também conseguiu produzir nesse momento. No segundo tempo, o São Paulo contra o Corinthians adotou uma maneira diferente, já com mais perseguições individuais que inibiam as opções de passe, inibiam um jogador construtor do Corinthians, então de uma maneira diferente que já não cedeu mais espaços. E não aconteceu isso no jogo contra o Palmeiras porque o São Paulo teve que mudar a maneira de jogar. O Palmeiras desceu o bloco e o São Paulo começou a propor mais o jogo. Como próximo ponto, eu destaco a dificuldade construtiva e criativa do São Paulo, porque o Palmeiras desce o bloco a partir do gol e começa a ocupação de espaços, e aí traz a dificuldade criativa para o São Paulo. O São Paulo tem o domínio da posse da bola, olha aqui como inverte até, a posse da bola que antes tinha 82% para o Palmeiras, termina o primeiro tempo com 62% do São Paulo. Só que essa posse de bola é uma posse de bola improdutiva, uma posse de bola onde o São Paulo detém ela, mas não consegue produzir oportunidades de gol por não achar espaços quando tem ela. Olha aqui essas estatísticas que você pode encontrar no Footstats sobre os jogadores do São Paulo que mais deram passes no primeiro tempo. Olha como os primeiros nomes da lista são os jogadores que participam da zona de construção do São Paulo. São jogadores mais defensivos, como o Arboleda, que é o zagueiro, o Rafinha, o Diego, o Pablo Maia e até o Léo, que termina o primeiro tempo com o zagueiro, porque o Diego tem que sair pela bolada que ele levou, ele acabou sentindo muito, né?
e não conseguindo continuar no jogo pela bolada que ele levou no rosto. Então são esses jogadores, e a posse da bola do São Paulo passa muito tempo com eles e ela se torna improdutiva. A partir do momento que o São Paulo conseguia passar dessa primeira barreira do Palmeiras e fazer com que a bola chegasse no meio de campo, o Palmeiras já pressionava o portador da bola e um outro jogador fechava a opção de passe dele, a linha de passe que ele tinha para o seu companheiro. E aí o São Paulo já perdia a bola. E olha que isso é refletido pelos números de erro de passe, por exemplo, do Sara, que era muitas vezes o jogador que recebia a bola na entrelinha e já não tinha espaço. Espaço é algo vital no futebol. O que mais se procura no futebol, o que mais se procura no futebol é espaço e tempo. E o São Paulo não tinha isso a partir desse momento de primeira fase de construção e entrada ali no último terço, quase no último terço pelo menos. O São Paulo não tinha, o Palmeiras não cedia isso e a partir daí o São Paulo não conseguia produzir nenhuma chance. O Caleri, ele não tem oportunidades de gol para marcar o gol. Isso reflete nessa dificuldade que o São Paulo teve no primeiro tempo em criar oportunidades e em gerar jogo, certo? Outra ferramenta que podemos utilizar para evidenciar isso sobre o São Paulo ter essa posse de bola concentrada nos zagueiros e a partir daí não conseguir produzir porque tem dificuldade de construir, a bola passa muito tempo com eles, é essa daqui que é o mapa de calor da bola. Olha como a bola fica muito concentrada na faixa central do campo, que mostra que quando o Palmeiras está em um bloco baixo, um bloco médio barra baixo, a bola está ali na faixa onde ficam os zagueiros do São Paulo, o Rafinha, que faz essa construção com 3, né? O São Paulo faz essa construção com 3, o Léo é mais liberado, enquanto o Diego está no jogo ainda. Então, o Léo atua como um ala quase, vou até falar sobre isso, a dinâmica que o Palmeiras utiliza para o Léo não conseguir fazer aparecer para um cruzamento nas costas do lateral do Palmeiras. Eu vou falar sobre isso. Mas, bom, então... olha como aqui essa bola está muito concentrada na faixa central do campo. Então mostra que ela passa muito tempo com os zagueiros do São Paulo e a partir daí o São Paulo não consegue produzir. Se nós olharmos aqui para o terceiro terço do São Paulo, olha como ele não está muito pintado. O que evidencia que o São Paulo não tinha posse de bola ali, justamente porque o Palmeiras fazia com que essa bola se concentrasse nos zagueiros e quando a bola entrava em alguém, como por exemplo no Sara, ele já era pressionado, uma linha de passe dele fechada e ele ficava sem opção e errava um passe. Então o Palmeiras tinha uma ocupação de espaço muito boa e não cedia espaço para o São Paulo conseguir produzir e gerar oportunidades e levar perigo e marcar um gol. Então, apesar da posse da bola terminar o primeiro tempo muito mais sobre o domínio do São Paulo do que do Palmeiras, o Palmeiras domina o jogo e isso é evidente. Por quê? Quando o Palmeiras teve que propor o jogo, o Palmeiras conseguiu encontrar espaços e furar essa marcação do São Paulo. E quando o Palmeiras decidiu deixar a posse da bola com o São Paulo, a posse da bola ficou uma posse de bola improdutiva, muito concentrada nos zagueiros, o São Paulo não conseguindo produzir oportunidades. Justamente o que o Palmeiras queria, que era se defender, ocupar os espaços, fazendo o que queria. E assim dominando o São Paulo, conseguindo controlar o jogo, o resultado e não levando perigo para o Everton, goleiro do Palmeiras. Então eu vejo o Palmeiras como uma equipe dominante no primeiro tempo. Agora eu vou destacar a dinâmica que o Palmeiras utiliza para que o Léo não tenha o espaço no corredor livre. O Dudu acaba descendo e marcando, inibindo o Léo. Porque o São Paulo ataca de uma maneira diferente. O São Paulo não ataca num 4-4-2, como se defende, por exemplo, e a escalação padrão, podemos falar assim, como sai na transmissão. O São Paulo ataca num 3-1-4-2. Eu vou por aqui, ó. Rafinha como terceiro zagueiro, junto com Arboleda e Diego, fazendo um período de construção com 3. O Léo, que seria o lateral esquerdo, lá na frente como um ala esquerdo, o Pablo Maia como primeiro volante, o Nestor e o Sara mais por dentro, o Sara vindo para o meio para abrir esse corredor justamente para o Léo, o Igor Gomes pela direita e lá na frente o Caleri e o Éder, que não há produção de chances para eles. É impressionante a falta de produção de chances para os dois nesse jogo, porque o Palmeiras ocupa muito bem os espaços. Mas voltando, o Léo, ele é uma espécie de ala, então ele sempre vai chegar nas costas do bloco, nas costas do lateral direito ali, afunilando. E o Dudu,
precisa inibir isso. O Dudu também precisa acompanhar o Léo para que ele não consiga gerar uma superioridade em cima do Marcos Rocha, junto com o Sara, para tabelar, sair na profundidade, fazer um cruzamento e aí o São Paulo gerar uma oportunidade de gol. E eu vou trazer aqui alguns exemplos de como o Dudu defendeu isso, como o Abel exigiu que o Dudu fizesse, certo? Porque isso é claramente uma instrução do Abel, que ele é o técnico do Palmeiras, e ele define isso, e ele que tem a leitura de jogo, a grande leitura de jogo da equipe. Primeiro lance, o Dudu ele olha para ver o que o Léo vai fazer. A bola tá chegando na profundidade lá do outro lado, no lado oposto. Esse jogador vai fazer um cruzamento e o Léo ele vai atacar as costas do Marcos Rocha, que olha como a defesa do Palmeiras está de uma maneira diferente. O lateral esquerdo do Palmeiras não está ali, o zagueiro Murillo teve que sair no jogador que está chegando na profundidade, o Gomes anda um pouco mais para frente e o Marcos Rocha vai para o centro da área. Então vai gerar um espaço ali onde o Marcos Rocha teoricamente estaria, para que o Léo consiga infiltrar e finalizar essa bola que vai entrar nas costas dele. E o Dudu não permite isso, porque o Dudu olha para onde ele está, certo? E acompanha ele. Ele olha a ação que o Léo vai ter e acompanha ele justamente para ocupar esse espaço que está em branco. Eu fiz um quadrado, não um quadrado em branco, né? E olha como o Marcos Rocha já não está ali. Ele está mais para frente justamente porque a última linha do Palmeiras teve que passar por uma reestruturação, um reajuste para cobrir a falta do lateral esquerdo nesse momento que o São Paulo ganhou a profundidade. Então o Léo seria o jogador que chegaria nas costas, por trás do bloco, para finalizar. E o Dudu, fazendo isso, inibe que o Léo consiga finalizar caso a bola entre ali. Acaba que a bola para ali no Gomes, como a gente pode ver aqui, mas o Dudu teria sido importante caso a bola tivesse passado. Outro lance que mostra essa recomposição do Dudu para não ceder espaço para o Léo, porque como eu já disse antes, espaço é vital no futebol, é o que os times mais procuram. Então o Dudu inibe que o Léo tenha um espaço. Aqui o Marcos Rocha ele persegue o Sara e o Dudu ali abriu um espaço que o Léo poderia atacar e receber uma bola ali. E o Dudu acompanha justamente para o Léo não ter esse espaço. E agora um dos lances que é muito interessante, que o Dudu não permite que o Léo gere uma superioridade, o Léo e o Sara gerem uma superioridade em cima do Marcos Rocha. E gerar superioridade na lateral vai fazer com que algum jogador consiga sair com uma condição boa de um cruzamento limpo, porque ele não vai ter um bloqueio. O Palmeiras vai ter que passar por uma reestruturação e provavelmente vai ceder algum espaço ali. Então isso permite e faz com que o Léo tenha que voltar a bola até para trás. Eu vou pôr o lance depois, mas primeiro eu vou trazer aqui os frames, né? Bom, primeiro que o Marcos Rocha descola da última linha também perseguindo o Sara. O Sara consegue girar e trazer para a esquerda e tocar no Léo aqui no corredor esquerdo. O Dudu tá ligado ao Léo, como você pode acompanhar nessa linha amarela. Ele tá sempre atento em relação à movimentação do Léo. Passando para o próximo, o Dudu não permite que gere uma superioridade em cima do Marcos Rocha. Porque, por exemplo, se fosse só o Marcos Rocha aqui contra Sara e Léo, provavelmente os dois conseguiriam fazer uma tabela e sair numa boa condição de cruzamento ali na profundidade. E o Marcos Rocha acabaria ficando para trás. Mas não, com o Dudu não, fica um 2 contra 2 e não um 2 contra 1. E assim o São Paulo não consegue gerar sua superioridade e produzir essa tabela que aconteceria entre os dois. E o Léo, como eu vou mostrar aqui no lance, ele volta a bola para trás porque não tem essa capacidade de progredir pelo corredor, porque esse espaço está sendo fechado. Algo que eu já esperava ter que falar após esse jogo de São Paulo e Palmeiras, porque eu esperava que o Palmeiras ia ter pelo menos um bom momento do jogo, marcando em um bloco baixo e trazendo dificuldade para o São Paulo em produzir, é sobre a falta de dinâmicas que o São Paulo tem. No segundo tempo nem tanto, o São Paulo já consegue produzir mais, mas no primeiro tempo tem muita dificuldade encontrar espaço, porque o Palmeiras ocupa muito bem e fecha os espaços muito bem, mas faltam dinâmicas, como movimentações que gerem espaço. A movimentação é a principal, você gerar um espaço com uma atração e uma movimentação. Eu fiz um vídeo sobre, eu vou colocar aqui, você pode entrar no canal até, inspirado num jogo do São Paulo mesmo, nos jogos do São Paulo, porque o São Paulo vem tendo bastante dificuldade contra times que marcam em bloco baixo. Então, eu mostro dinâmicas que pode se fazer para furar uma retranca. E o São Paulo tem bastante essa dificuldade e não propõe dinâmicas durante o jogo para conseguir produzir, mesmo com que seu adversário esteja.
esteja mais recuado e ocupando esses espaços para justamente que você não consiga produzir. Existem as dinâmicas que você tem que fazer para gerar desequilíbrios no adversário e daí você encontrar espaço. No segundo tempo já muda um pouco o cenário. O São Paulo já consegue encontrar mais espaços. Pelo lado esquerdo, ou tabelas do Reinaldo com o Sara, com o São Paulo conseguindo chegar na profundidade, fazer um cruzamento e gerar uma oportunidade. O Nestor também foi muito participativo ali na frente, conseguindo encontrar passes pelo lado direito. No começo do segundo tempo, ainda com o Igor Gomes, o lado direito do São Paulo era um pouco inativo, o São Paulo não chegava muito pelo lado direito, mas a partir do momento que entra o Marquinhos traz bastante amplitude, ele descola um pouco o Piquerez do zagueiro pelo lado esquerdo do Palmeiras, e ali gera um espaço onde algum jogador do São Paulo consegue explorar, e ele fica no 1 contra 1 com o Piquerez, sem nenhuma cobertura muitas vezes para o Piquerez, então ele conseguia driblar o Piquerez, chegar na profundidade. Tem duas que ele poderia até cruzar com a direita, mas não dá certo, porque ele é um jogador canhoto, ele não tem tanta habilidade assim com a direita. Ele quase faz um gol, inclusive, também. Ele traz muito problema para o Piquerez e desestrutura um pouco o Palmeiras. Tanto que o Wesley, a partir disso, começa a voltar um pouco mais, justamente para ser uma cobertura e tentar inibir o Marquinhos, que era um jogador que começou a levar muito perigo para o São Paulo no segundo tempo. Mas, apesar de já conseguir encontrar mais espaço e gerar mais oportunidades, o São Paulo ainda tinha muita dificuldade em finalizar em boas condições, em pôr seus atacantes, Caleri, Éder, depois o Luciano, que entra no lugar do Éder, para finalizar próximo ao gol com uma chance clara. Isso por quê? Porque o Palmeiras congestiona muito bem o funil, protege muito bem a área de frente para o gol. Vou pôr o que é o funil aqui. Essa parte é o funil, essa parte onde saem mais gols no futebol, que é justamente de frente para o gol. O Palmeiras povoa muito bem ali, com os 4 defensores, às vezes 3, porque o lateral caiu mais para um lado, justamente porque o time tá com o São Paulo, por exemplo, estava com uma amplitude, então esse lateral se distanciou um pouco ali na zona da bola até. Então esses 3 jogadores, Wesley descia, os 2 volantes, Danilo e Zé Rafael, entravam dentro da área, ficavam ali na meia-lua. Então o Palmeiras conseguia proteger muito bem e não ceder espaços para o São Paulo conseguir finalizar em boas condições, finalizar do lugar onde saem mais gols. E assim o São Paulo tinha que finalizar um pouco mais de longe, ou de uma condição não tão boa, com o jogador apertado, o Caleri pressionado, por exemplo. Então o São Paulo conseguia produzir oportunidades, finalizações, mas não eram em boas condições, o que não favorece tanto esses jogadores da frente. Mas já é uma situação diferente. No primeiro tempo, o São Paulo foi dominado pelo Palmeiras com e sem bola, porque com bola, eu já disse, o São Paulo teve uma posse de bola improdutiva, sob domínio dos zagueiros, e não conseguindo produzir oportunidades. Agora no segundo tempo não. O São Paulo, com a posse da bola, consegue produzir, só não consegue finalizar em tão boas condições, porque o Palmeiras protege muito bem o funil, e isso é uma qualidade do Palmeiras em ocupação de espaço também, não permitindo que seu adversário finalize da área onde saem mais gols no futebol. Mas é isso então, valeu, falou e até mais.